Vamos agora ao vivo com o repórter Francisco José, vai trazer mais informações para a gente sobre o censo da população indígena no Piauí, que identificou também o analfabetismo em algumas populações indígenas, não é isso, Francisco? Exatamente, Aline, esse recorte do censo do IBGE traz exatamente um diagnóstico bem exato em relação à população indígena do Piauí e as condições de educação dessa população. A gente começa, inclusive, mostrando esses dados para você que acompanha ao vivo o jornal Cidade Verde, municípios com maior população indígena e taxa de analfabetismo para indígenas de 15 anos ou mais. Vamos então aos números. O município de Piripiri lidera esse ranking com 1.370 indígenas. Desse total, 25,23% são analfabetos. Depois vem a capital Teresina, com 1.253 indígenas, 18,12% analfabetos. Lagoa do São Francisco, 681 indígenas, com 35,89% analfabetos. Em seguida vem a cidade de Paulistana, com 628 indígenas, 22,68% analfabetos e essa é a população, né, os municípios com os maiores índices, totalizando em todo o Piauí 7.202 indígenas. Quem conversa comigo a partir de agora para fazer uma análise desses dados é Eider Mendes, do IBGE, que coordena a comunicação do IBGE aqui no Piauí, e fala para a gente a respeito desses números. O que esse levantamento, que esse recorte, Eider, diz a respeito da educação em relação à população indígena? Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, boa noite a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Esse recorte do Censo Demográfico 2022 que o IBGE trouxe acerca da população indígena no Piauí, ele já começa com um recorte bem maior. Inclusive, em 2010 nós tínhamos cerca de 2.900 indígenas e em 2022 7.202 pessoas se reconheceram, se auto-identificaram indígenas. E, infelizmente, a taxa de analfabetismo dessa população indígena no Piauí, da população de 15 anos ou mais de idade, ela revelou-se maior do que a média da população do estado todo, né? Ou seja, nós tivemos a população do Piauí com 22,38% de indígenas analfabetos, enquanto a média do Piauí é de 17,23%. E se a gente comparar com a população indígena do Brasil, a população indígena do Brasil, a média de analfabetismo foi só de 15%. A nossa foi 7 pontos percentuais acima, o que indica que nós temos ainda uma margem muito grande de políticas públicas em apoio a essa população indígena do nosso estado, principalmente com a Secretaria de Educação do estado e dos municípios também. Um indicador importantíssimo, portanto, para os órgãos de educação, já que esses dados que são divulgados pelo IBGE servem de parâmetro para a definição de políticas públicas para atuação nessas necessidades, no caso aqui, a educação da população indígena. Exatamente. Esses dados que o IBGE revela através do censo demográfico vai servir para que os gestores da área da educação no estado do Piauí, e tanto do estado como dos municípios que trabalham com a educação, que eles possam identificar, por exemplo, onde estão os municípios onde há essa necessidade, para que seja aplicada as políticas públicas adequadas a essa população. O levantamento é bem maior, inclusive traz também dados específicos em relação aos domicílios e suas especificidades. O que diz, então, o estudo, esse recorte do censo em relação a esse ponto, Eider? Isso, além da taxa de analfabetismo, o recorte que o IBGE trouxe agora foi com relação a domicílios. Por exemplo, 10% dos domicílios indígenas no Piauí não tem banheiro de uso exclusivo dos seus moradores. É a questão de higiene básica, né? Então, infelizmente, cerca de 340 domicílios onde tinha pessoas indígenas morando, com 1.046 pessoas, não tem sequer um banheiro nas suas dependências. Outro dado também que nós temos é, por exemplo, 20% dos domicílios indígenas no Piauí não têm acesso de água encanada dentro das dependências dos domicílios. Praticamente 10% das pessoas têm só com a água chegando até o terreno, mas do terreno para dentro de casa não tem aquele encanamento. E também 10% da população indígena no Piauí não tem de jeito nenhum, e tem que conseguir com balde, com garrafão, indo atrás de carro-pipa, ou então em riacho, para levar para dentro de casa, esse indicador. E um outro indicador também que o IBGE levantou foi com acesso, por exemplo, à coleta de lixo. Praticamente 32% dos domicílios indígenas não tem sequer
coleta de lixo, contra uma média da população em geral do Piauí de 26%. Então, os domicílios indígenas, por exemplo, no Piauí, cerca de 30% queimava lixo na sua propriedade, seguramente interior também, né? 1,5% jogava em terreno baldio o lixo e mais 0,6% enterrava, aliás, na propriedade, demonstrando, na realidade, uma necessidade de se dar a essa população indígena condições melhores de saneamento no que toca à questão do lixo. E onde estão esses domicílios? É na zona rural? É na zona urbana do município? Onde moram as pessoas indígenas aqui do estado? Com relação à questão de morar na área indígena ou urbana, o censo demográfico, infelizmente, ainda não tem esse recorte. Mas, olhando até pelo perfil do lixo que se joga, se queima na propriedade, a gente acredita que se isso seja em área rural, por exemplo, tem inclusive mais disponibilidade de terreno para se fazer, por exemplo, esse tipo de encerramento do serviço de lixo, né? Portanto, mais um recorte importante do censo em relação à pessoa indígena. Como a gente falou, é necessário, portanto, que esses dados sejam analisados pelo poder público para a definição de políticas que possam enfrentar essas dificuldades enfrentadas pela população indígena. Aline, eu volto com você aí no estúdio. Ok, Francisco, muito obrigado. Dados extremamente importantes para ajudarem na formação, aí, na elaboração de políticas públicas voltadas às comunidades indígenas aqui do nosso estado, né? Muito obrigada por você.